Então o cachorrinho não quer comer. Ele tem um paladar caprichoso, recusa a ração e eventualmente só come quando a gente coloca alguma coisa de bem gostoso misturado com a ração. Pode ser um pouco de carne, pode ser um caldinho de alguma coisa, franguinho desfiado. O que está acontecendo? O que a gente pode fazer para ele ter um pouco mais de apetite? Nesse vídeo eu vou dar alguns motivos para que vocês entendam por que isso acontece e eventualmente algumas soluções. As melhores eu vou deixar para o final, então fica comigo até o final desse vídeo. Vem comigo no caminho eu explico. Olá pessoas, eu sou Maurício, veterinário, e hoje nós vamos falar sobre apetite. Existem várias causas que podem levar o cachorrinho a recusar a ração. E antes de mais nada, vamos deixar claro que nesse vídeo nós vamos falar somente de casos em que o cachorro está sadio. Não vamos falar de doenças, não vamos falar de casos em que o apetite tem que voltar após em recuperação a doença. E vamos deixar de lado também os dois extremos da situação, cães muito pequenos que são sujeitos à hipoglicemia, caso em que deve-se tomar muito cuidado com uma administração regular de alimentos. Pretendo fazer um vídeo especial sobre a hipoglicemia mais tarde, em que eu vou abordar o assunto em profundidade, o que não é tão simples assim, não é uma história de dar açúcar e o cachorrinho fica bom. E também os cães gigantes, para quem não existe, de fato, problemas ligados à palatabilidade, mas existe sempre o cuidado de se dar as refeições de forma repartida, de modo a evitar o risco de torção gástrica. O fato é que o apetite do cachorrinho, assim como o nosso, é sujeito a ciclos. Existem momentos em que o cachorrinho está mais propenso a se alimentar com vontade e outros em que ele tem uma tendência a recusar uma alimentação regular. Esses ciclos são regidos não apenas por aspectos de ordem hormonal, mas também ligados à estação de uma forma geral. A título de exemplo, em fase de calor intenso o cachorro come muito menos, enquanto em fase de frio intenso ele tem uma tendência a se alimentar um pouco mais. Outra coisa a se levar em consideração é que cães pequenos, evidentemente, comem muito menos do que cães, digamos, um pouco maiores. A título de exemplo, mais de uma vez eu vendi cães da raça Chihuahua ou pequenos Yorks, e o novo tutor, durante conversas após a aclimatação do cachorro, se mostrou espantado pela pequena quantidade que os cãezinhos ingeriam. Isso é completamente normal, um cão de 600 gramas não vai comer nem mesmo 1/10 do seu peso. Um outro detalhe, a ração quando deixada à vontade, o cão tende a comer muito pouco e várias vezes ao dia. Não é o método ideal, porque ela perde da sua palatabilidade, ela perde dos seus aromas também, e é muito fácil o tutor não perceber os momentos em que o cão está comendo. Isso sem contar o fato de que dessa forma é muito difícil trabalhar de forma que o cachorro seja limpo, porque quem come várias vezes ao dia tem vontade de ir ao banheiro várias vezes ao dia também. O segredo para começar a trabalhar a vontade do seu cachorrinho de comer é dividir as refeições em uma, no máximo duas, e oferecer logo após o passeio exercícios ou sessões de adestramento. Exercícios sempre abrem o apetite do cachorrinho. Um outro detalhe que tem sua importância é guardar a ração em embalagens herméticas e opacas, eventualmente mesmo a embalagem original, na medida em que ela possa ser bem fechada. É a única forma de garantir a longo prazo que a ração continua guardando seus atributos que lhe conferem a palatabilidade, entre outros o odor. Um outro detalhe que pode também ajudar é umedecer a ração com água morna ou fria. Melhora a textura, em especial para cães pequenos, e aumenta a palatabilidade a partir dos aromas da ração. Um outro detalhe que é um pouco mais complexo, mas que funciona muito bem, é estimular, na medida do possível, o senso de competição. A competitividade é o que faz dois cachorrinhos de uma mesma ninhada, por exemplo, se lançarem em cima da alimentação e comerem um mais do que o outro. Então, na medida em que pode-se contar com um cachorrinho de um amigo, um cachorrinho do vizinho, um segundo cachorrinho, por que não? Pode-se considerar que os problemas ligados à palatabilidade são resolvidos por esse aspecto psicológico. Um outro aspecto que é muito importante é levar em consideração que a alimentação natural é melhor do que a alimentação industrial. E os cães adoram, mas isso pede tempo a consagrar. Eu fiz todo um vídeo, cujo card está passando aqui em cima, que vai fundo na questão, mostrando os prós e os contras da alimentação natural em comparação com a alimentação industrial. Eu também dei durante muito tempo para os meus cães a alimentação natural, e se é verdade que pede um tempo a se consagrar não apenas na preparação da alimentação, mas também na seleção dos alimentos, comprando os alimentos de estação dentro de uma gama que é permitida em relação a outros componentes que não devem ser utilizados. Então é preciso se conhecer isso tudo. E para aqueles que dizem que a alimentação natural não pode ser balanceada, ou é de difícil balanceio, eu respondo com um sorriso, porque a partir de uma gama vasta, o organismo do cachorro seleciona o que ele quer, seleciona em especial o que ele precisa. Então essa escolha é mais ou menos parecida com a escolha que os seres humanos, que são sensatos, fazem para si próprios, comendo de forma variada e aproveitando aquilo que eles comem. Mas é verdade que as grandes marcas de alimentação industrial
industrial hoje em dia são muito bem balanceadas, e é muito fácil quando a gente chega do trabalho, ao invés de ter que preparar a alimentação, eventualmente descongelar, é muito mais fácil abrir um saco de ração, pegar a quantidade necessária e dar para o cachorrinho. Isso, evidentemente, tem que ser levado em consideração. Enfim, um aspecto psicológico que pode ajudar muito o cachorrinho que tem dificuldade em se alimentar com a ração é um aspecto ligado ao enriquecimento alimentar. Leve-se em consideração que o cachorro é um caçador e que nunca teve alimentação, atavicamente falando, nunca teve alimentação de mão beijada. Sempre teve que correr atrás, que caçar para obter a presa e então se alimentar. Então esse aspecto instintivo, ele não existe na medida em que ele recebe de mão beijada o alimento no seu pratinho. E isso pode ser contornado com a utilização de pequenos brinquedos que são ocos de propósito, de forma que se coloque dentro desses brinquedos a ração do cachorrinho. Evidentemente estamos falando de brinquedos que têm um certo valor à compra, mas que podem ser substituídos por uma pequena garrafa PET, na qual faz-se alguns furos e coloca-se a ração dentro. Deve-se ter o cuidado, é claro, de substituir essa garrafa PET na medida em que ela é destruída, e ela é destruída muito frequentemente. Com essas medidas, pode-se resolver o problema de um cachorrinho que seja um pouco relutante para comer, levando-se sempre em consideração que nós somos o que nós comemos. Então, a ideia de adicionar um pouquinho de alguma coisa em cima de uma ração tem o efeito deletério de desbalancear essa ração. Então, deve-se fazer a adição de algo na ração de uma forma pontual, a título de diversão ou petiscos, e nunca de forma regular. Eu deixo aqui ao lado uma playlist com vídeos ligados à alimentação e aqui um pequeno botão que permitiria a vocês de nos seguir, fazendo assim parte da nossa aventura. E até breve para um outro vídeo.